Olá a todos, Ferrell aqui novamente. E no vídeo de hoje, o que eu vou estar mostrando para vocês? Eu vou estar passando um pouquinho da minha rotina de trabalho, no caso, do meu outro trabalho, além desse meu projeto do YouTube e também das coisas de casa. Vou estar falando para vocês um pouco da minha rotina de programador, porque para quem não sabe, eu trabalho como programador também, né? Então bora pro vídeo que vai ser bem legal. Bom, no caso, esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes, né? Talvez três, né? Para não ficar tão extenso. Mas essa primeira parte, o que eu vou estar fazendo, né? Ah, algumas coisas eu não vou estar demonstrando para vocês, para não ter nenhum problema, né? Tanto que eu não vou citar o nome da empresa que eu presto serviço, né? Nem para a empresa que eu atuo, que eu atuo dentro dela, né? Porque eu sou terceirizado, né, de uma empresa. Ou seja, eu não vou falar nem da empresa que eu pertenço, nem do cliente, não vou falar o nome deles, né? Mas eu vou falar assim um pouquinho da rotina do que eu faço. Como funciona, no caso, minha profissão de programador. No caso, assim, eu acabo fazendo meio que um todo, né? Eu presto serviço para uma determinada área dessa empresa, dentro da área de tecnologia, né? E aí o que a gente faz? A gente atende demandas, né? Criando ferramentas para melhorar soluções que eles têm, né? Por exemplo, eles fazem a parte de controles de redes, e aí a gente tem que criar uma ferramenta para gerenciar esses ativos dessa empresa, né? E como que funciona isso? Né? É feito um estudo, uma requisição do cliente, né? E aí, no caso, o cliente pode ser alguém mesmo do cliente ou alguém, de repente, da própria equipe que precisa de uma ferramenta para ajudar no trabalho de suporte deles, né? E o que eles fazem? Eles fazem a requisição desse projeto que eles estão precisando, né? E aí eles passam para a gente. Depois que é feita a requisição, a gente pega lá o que eles querem. Tipo, ó, eu quero um sistema que faça isso, isso e isso, né? E aí o que a gente faz? A gente analisa a solução, vê como que vai ficar, né? E depois que a solução já está, assim, a gente estuda, né, a primeira solução. Depois que a solução for estudada, a gente começa a fazer o desenvolvimento, né? E no caso aqui, quais são as etapas que eu gosto de fazer no desenvolvimento? Primeiro, eu gosto de fazer um desenho do sistema que eu estou criando, né? E o que seria esse desenho? Esse desenho seria a criação de é, diagramas, né? Para quem não sabe o que é um diagrama, seria um- uma estrutura que representa alguma coisa, né? Seria. Aí você que tem os organogramas, né? Que são um diagrama empresarial, que ele vai mostrar, por exemplo, a estrutura hierárquica da empresa, né? A árvore genealógica, né, de famílias, né, que mostram o avô em cima com a avó, os filhos, seu pai, seus tios, depois vocês, e aí caso vocês tenham uns filhos, depois mostra os filhos. Isso também é um tipo de diagrama, né? Então a gente, assim, na área de programação, a gente trabalha bastante com diagrama. No caso, né, eu programo num método chamado orientado a objetos, né? Que eu vou estar falando mais para frente. E aí a gente usa um diagrama. Quando vamos fazer também parte de banco de dados, a gente usa diagrama para os bancos de dados, né? E por aí vai. Depois que a gente fez o diagrama, de, os diagramas, né? Aí sim a gente começa a colocar a mão na massa. No caso, eu uso uma linguagem chamada PHP, né? Que é uma linguagem muito comum na web, tanto que os sistemas que eu desenvolvo são sistemas web internos, né? Ou seja, eles vão abrir no navegador e eu já fiz vários tipos de sistemas. Sistema para gerenciar ocorrências, né? E incidentes, né?
que tinha dentro do cliente. Já fiz sistema para fazer escalonamento, sistema de radar para criar uma informação, né? Ou seja, eu já fiz vários tipos de sistemas dentro do cliente que eu tô, então eles pedem bastante coisa, né? E voltando aqui, né? Aí aquela coisa, depois que faço o sistema, né, que eu falei, em PHP, aí a linguagem web, no caso o PHP, ele faz a parte de controle, assim, da linguagem, de como que vai funcionar um determinado campo, né, o que que vai fazer se chegar, por exemplo, se tiver alguma condição. Inclusive, eu já fiz uns vídeos de PHP explicando algumas coisas aqui no meu canal, né? E aí depois para a parte é, de quem vai utilizar, né, eu uso o HTML, né? Aí eu uso uns elementos que existem hoje em dia no mercado, né, no caso, junto com HTML, né? O PHP eu acabo usando puro, né, por uma questão de homologação no lugar que eu trabalho, né? Porque, assim, você tem o PHP, assim, quem de repente tá aí pode estar no meu canal que entende um pouco de programação, eu sei que tem algumas pessoas que entendem, né? Você pega o PHP puro de um jeito e hoje em dia eles inventaram já algumas coisas aí, tipo de frameworks, essas coisas, só que a gente não pode utilizar por questão de homologação, né? Então tem que ser o PHP puro, só que para a parte da tela gráfica, né, do ambiente gráfico que o cara vai usar, aí eu não preciso usar o HTML puro, né? Vou acabar usando o CSS, né? E eu posso usar algumas ferramentas que tem, né? É o famoso, tem um que é chamado de Bootstrap, que foi a Twitter que desenvolveu, né? E eles liberaram o código-fonte para geral poder usar, né? Então aí a gente acaba usando, porque às vezes tem muita coisa pronta de tipo de criação de formulário, de menu, que a gente já pega já e já coloca e já fica legal, né? Então aqui, bora aqui para a primeira parte, né, que eu vou estar demonstrando aqui, no caso da primeira parte dos diagramas, né, o que que eu faço, né? Vamos supor que me chegue em uma requisição aí, né, e o cliente quer fazer uma agenda telefônica, né, via web, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou analisar a situação, vou ver o que que precisa de uma agenda telefônica e aí eu crio, né, os diagramas, né? Ah, então, aí, no caso, no lugar que eu trabalho, eu uso o Visio da Microsoft, porque lá é o Windows, para esse tipo de criação, né? Mas aqui eu vou usar uma outra ferramenta que eu tenho no meu computador. E o nome dessa ferramenta que eu vou usar é Dia. E aqui, ele já abre aqui. E eu vou estar criando o meu diagrama do que eu imagino que tenha numa agenda telefônica. Eu posso estar escolhendo os meus diagramas que eu tenho aqui, né? Tem a opção de variados, fluxograma, OML, posso fazer um cronograma, é um tipo de diagrama, banco de dados, fluxograma, né? Outras folhas, tem restaurar menu aqui, e outras folhas tem vários tipos aqui de diagrama que ele permite, né? Tem para redes aqui da Cisco, CMOS, tem diagrama elétrico e eletrônico, é, engenharia química, formas diversas, que no caso é o que acaba sendo meio padrão, entidade de relacionamento, tem várias aqui, estrutura funcional, é, optics, quebra-cabeça, pneumático, hidráulico, ou seja, ele te dá várias opções de, de diagramas, né? No caso aqui, o que, que eu vou estar usando? Eu vou usar aqui o de banco de dados, né? E aqui, o que, que eu vou fazer, né? Eu tenho agenda, né? E eu vou colocar aqui um nome dessa minha tabela do banco de dados, porque o banco de dados ele trabalha com tabelas, né? Eu vou colocar o nome
ah, contatos, né? É, vou colocar aqui como comentário, tabela, contatos do banco de agenda telefônica, né? E eu vou estar criando a tabela, vou aplicar aqui. Se eu vim aqui do lado aqui, ele mudou o nome, né? Eu posso estar mudando aqui o meu estilo, né? De, de texto, de preenchimento, né? Vou colocar esse aqui que eu gosto. Vou estar aplicando aqui. Cor da linha, vou deixar como preto mesmo, né? E a cor do texto também como preto. E eu vou colocar aqui os atributos. Uma coisa que eu sempre coloco de atributo em toda tabela, eu vou clicar aqui, eu vou clicar um atributo chamado ID, né? E aqui eu posso colocar o tipo que vai ser numeric, que eu gosto de falar, né? Primário, porque ele vai ser a chave primária que vai fazer os controles, né, dos itens da tabela. E aí eu vou colocar aqui o que também tem numa agenda telefônica, tem o nome do contato, né? Aí o nome do contato vou colocar como varchar, né? Não pode ser nulo, né? E aí o que eu vou colocar aqui? Telefone, né? Posso estar ampliando aqui só para vocês darem uma olhada aqui. Vou colocar aqui com o nome de telefone. E aqui não foi. Baixar, né? Aqui no caso aqui eu posso colocar, se eu quiser falar que, por exemplo, o nome pode ter até 500 caracteres, eu coloco entre parênteses, né? Não vai fazer muita diferença aqui no diagrama. No banco de dados vai fazer diferença, né? E para que serve o diagrama? Isso é meio que uma folha para você saber o que você vai colocar depois no programa que você está fazendo. O telefone, é, geralmente por padrão ele tem um DDD, né? E aí o telefone é varchar, por quê? Porque ele tem caracteres numéricos e caracteres especiais, né? Que no caso não são letras, mas entram junto com letras. Então vamos lá, o telefone geralmente eu coloco como parênteses, aí o DDD eu vou colocar o zero, posso colocar o zero do lado de fora, né? Zero, os dois parênteses e o DDD já são 5 caracteres, né? E no caso aqui são 4 números, né? Por padrão o telefone, né? E um traço mais 4 números, então são 9. 9 com mais 5 são 14, né? Eu vou deixar esse valor que pode ser nulo, né? E agora eu vou adicionar um para celular. Olha que legal. Aí eu vou colocar aqui o varchar. De celular, o celular costuma ter um dígito a mais. Então eu vou colocar aqui como varchar 15 e também pode receber valor nulo. Uma coisa aqui que eu vou fazer assim, só por uma questão de colocar aqui, por exemplo, a cidade que a pessoa mora. Eu vou colocar o endereço, eu vou colocar, por exemplo, só a cidade e vou colocar aqui o varchar. E aqui vai vir como 500, né? Também no caso, né? E eu vou colocar um estado. Normalmente, se tem uma cidade, vai ter o estado. E aqui no caso, eu não vou deixar como varchar, vou deixar como numeric. Vocês podem estar se perguntando, né? Por que isso, né? Se o estado é sigla, né? Pode ser sigla, por exemplo, se for São Paulo SP ou o nome completo, São Paulo, Rio de Janeiro, RJ, né? Ou então faria mais sentido deixar como varchar de vai, 100
sem letras, ou um varchar de 2, no caso de sigla. Mas calma que eu vou chegar num ponto, ainda não vai chegar nessa aula aqui. Na aula não, né? Nesse vídeo. né? Mas assim, vai ficar pro próximo vídeo o que eu vou estar fazendo. Eu vou estar aplicando aqui, né? E eu vou deixar aqui, ó. Aí ele criou aqui a minha tabela, a chave primária. Ele até deixou tracejado e os itens que não são obrigatórios, que no caso é o próprio telefone e o celular, eu deixei com uma bolinha, porque que ele está identificando que não é obrigatório. O que é obrigatório tá com traço, tá com bolinha preta, e a bolinha branca é quando não é obrigatório. E aí, se eu quiser criar uma nova tabela, eu vou estar fazendo, pegando aqui, no caso, arrastando, e eu crio aqui a tabela. Aí, no caso, qual que vai ser o nome dessa tabela? O nome dessa tabela vai ser estado. Por isso que eu deixei aqui para também aproveitar e mostrar uma coisa muito legal assim que tem em banco de dados, né? E no caso, quem tem interesse é bom aprender. E aliás, é uma coisa que, tipo, se vocês forem olhar bem, vocês acabam vendo isso na escola e tem aplicação para a área de informática, né? Tem muita coisa que você aprende na escola que acaba tendo aplicação para a área de informática, para a área de tecnologia, para outras áreas também, né? Tudo que às vezes você aprende na escola você acha que não vai servir para nada, mas acaba servindo. Vou colocar aqui como nome tabela de definição dos estados brasileiros. Pronto, né? Vou aplicar aqui, vou usar o mesmo estilo da outra aqui, e eu vou vir aqui e vou criar os atributos. O primeiro atributo que eu vou criar vai ser o ID. Vai ser numérico e vai ser a chave primária da minha tabela. Vou colocar aqui o nome de sigla, e aí uma sigla eu vou colocar com varchar e ela vai ter 2, né? Porque as siglas dos estados brasileiros elas são de dois caracteres, né? São Paulo SP, Rio de Janeiro RJ, Minas Gerais é MG, né? E por aí vai, né? Bahia é BA, Pernambuco PE, né? E por aí vai. Vou clicar aqui também de novo em adicionar. E não foi aqui. Às vezes esse programa tem disco, você tem que apertar o tab para ir, né? E eu vou colocar aqui o nome, que vai ser o nome do meu estado. Aí aqui no caso, eu vou colocar aqui 100. Acho que não deve ter nenhum estado brasileiro assim, pelo nome mais básico, que deve passar de 100 caracteres. Mas por via das dúvidas, vou colocar 100 para não dar nenhum problema. Acho que nem 50 deve chegar, né? Vou clicar aqui em aplicar e pronto. Eu cliquei a tabela. Eu criei a tabela, né? E aí, o que no caso eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fazendo uma relação, no caso desse estado aqui, né? Bom, e no caso, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fazendo aqui uma relação aqui da minha tabela contatos com a tabela estado, né? Ou seja, aqui no caso aqui vai ser uma relação de tipo um estado ele pode pertencer para vários contatos, mas um contato só vai ser para um estado. Então, no caso aqui, eu vou fazer daqui para cá, e aí eu vou estar falando que um estado pode pertencer para N contatos, né? E mas só que um contato só vai ter para um estado, né? Então vai ser uma relação de um do estado para N, né? Essa aqui vai ser a relação que vai ter. No caso, se eu fosse fazer de contato para estado, seria de 1 para 1, mas aqui eu pego sempre pelo que está de 1 para N, né? E isso daqui é uma tabela, seria o meu diagrama de banco de dados, né?
No caso, eu vou estar salvando ele aqui com um nome, né? Vai ser em documentos mesmo, né? Aí eu vou criar uma pastinha aqui chamada como projetos, né? Aí eu vou clicar aqui e vou criar um nome de agenda. E aqui dentro de agenda eu vou colocar o nome de diagrama pd.dia. Vou dar no salvar e aí salvou. E eu vou criar agora um outro diagrama, né? E esse diagrama vai ser agora para a classe que vai fazer as funções é, do meu sistema aqui que foi solicitado pelo meu cliente, né? Só um exemplo, né? Mas é assim, eu estou passando assim a minha metodologia de trabalho, o jeito que eu gosto de trabalhar. Essa aqui seria a minha rotina. Em vez de estar como padrão banco de dados, eu vou escolher essa opção aqui, o ML, né? E aí ele já viu ó, que mudou aqui, ó, os diagramas que tem. E eu vou usar, no caso, só esse primeiro aqui, que é o diagrama de classe. Aqui, no caso, eu só vou estar criando uma classe mesmo, e o nome dessa classe vai ser contatos, né? Não vou colocar aqui nenhum estereótipo, né? Não vou colocar nenhum comentário, não vou colocar nada aqui de tipo de classe. Vou colocar aqui os atributos, né? E aí, o que vão ser os atributos? Os atributos vão ser os mesmos que estão sendo usados aqui nesse meu outro, no banco de dados. Ou seja, a classe provavelmente vai ter os mesmos atributos. Então, vou clicar aqui e aí eu vou colocar aqui o nome. Vai ser ID. Mudo a visibilidade para privado, né? Isso aqui é assim, que a gente deixa desse jeito, porque para não acessar os atributos da classe. Quando for assim, ele vai acessar as operações, as funções, os métodos, né? Ele não vai acessar isso aqui em geral. Mas aí eu explico mais por cima quando estiver mexendo a mão na massa. O tipo, como eu trabalho em PHP, não é importante, né? Esse aqui não sei se seria uma vantagem ou um problema do PHP, porque eles não são os atributos e as variáveis, elas não são tipadas, tanto que, por exemplo, você pode fazer uma variável, ela receber um valor de 2 mais 2 e virar 4 e de repente ela mudar o nome para oi, meu nome é Fernando, né? Isso aqui que eu acho bem estranho do PHP. E aí eu vou colocar aqui os meus outros atributos, né? Que vão ser nome, telefone, celular, cidade e estado. Pronto, já coloquei aqui os nomes, vou dar um aplicar. Se eu vim aqui no diagrama, ele já está aparecendo aqui. E agora eu vou vir em operações. Eu posso estar fazendo aqui nos meus contatos. Quais operações que eu posso estar fazendo? A primeira operação que eu vou fazer, eu posso estar cadastrando um contato. Então, eu vou cadastrar o contato. Não precisa colocar o tipo como eu expliquei. Eu vou estar trabalhando com PHP. Cadastrei o contato. Voltar. Alterando. Alterar contato. Excluir contato. E por último, listar contato. E eu vou criar uma outra, né? Com o nome de listar um contato, né? E aqui ao contrário dos atributos que estão
privados, né? Quando é privado é assim, que só a classe que ele tá, que ele pertence que pode acessar. No caso, o nome da classe é classe contatos, só contatos pode acessar. Qualquer outra coisa fora do ambiente do meu sistema que eu estou criando não vai poder acessar esses atributos. O que que eles vão estar acessando para, por exemplo, estar fazendo alguma coisa, tipo, qualquer coisa, qualquer tarefa? Eles vão estar acessando os métodos. Os métodos que vão ser acessíveis, que são, no caso, as operações aqui que eu criei, por outras partes do programa, né? Tá. Vou clicar aqui em aplicar, né? Ele já criou os métodos e vou fazer aquela mesma coisa que eu gosto de fazer aqui no estilo, né? Eu vou colocar aqui o padrão aqui que eu gosto aqui. Eu gosto dessa corzinha aqui. E no caso, o meu diagrama de classe vai ser só esse mesmo. Vou salvar aqui como diagrama 2 dia, né? Eu vou vir aqui em documentos aqui e eu criei a pastinha projetos, agenda. E aí vai ser o diagrama classes. E aqui, pronto. Essa aqui é a primeira parte que eu gosto de estar fazendo sempre nos meus projetos. Eu gosto de fazer esses diagramas para entender melhor e tipo ter alguma coisa e depois estar olhando, né? E aqui eu, no caso, eu tô trabalhando com um notebook, né? No caso, só tem uma tela, mas onde eu presto serviço, eu trabalho com dois. No momento, por conta da pandemia, né? Que eu tô fazendo home office, né? Aí eu tô trabalhando também no meu notebook, né? Que é uma coisa bem legal aí nesse ponto, né? Eu vou estar falando daqui a pouco. Mas assim, aí eu só tenho um monitor, mas lá no serviço eu trabalho com dois. Então fica até melhor, né? Porque você pode deixar é, essas informações aqui e o código você pode deixar no outro monitor, que no caso não vem a ser o caso aqui. E assim, o que eu estava falando era o seguinte, que eu cheguei a andar, eu comecei ali, que aí no caso o que que acontece? Tem muita empresa que está fazendo isso, né? Como que eu faço para acessar a máquina daqui de casa, né? Eu acesso via um programinha chamado VMware, né? Da Horizon, né? Só que no caso assim, eu tenho o cliente, né, instalado, só que o cliente ele não está funcionando muito legal porque deu alguns problemas, tiraram alguns recursos, né? Só que eles aí habilitaram uma versão via web. Aí, no caso, eu tenho que acessar via o Firefox, que eu tive que instalar uma versão ESR, e aí eu acesso daqui de casa a máquina, como um outro computador, como se fosse se a máquina estivesse aqui comigo, né? Tem outras várias ferramentas que fazem isso, né, hoje em dia, né? Tem até umas ferramentas aí de suporte para caso você precise, de repente, para mexer em algum computador de longe, para estar ajudando as pessoas. E tem ferramenta que faz isso, né? Ou seja, já tem vários tipos de trabalho com computação que faz esse acesso remoto e você não precisa estar no local que você trabalha para estar exercendo as suas atividades. Você pode, de repente, estar exercendo suas atividades do conforto da sua casa, né? Em vez de ter, de repente, atravessar uma cidade, ir longe, né? Ainda mais num tempo desse de pandemia. E assim, aí uma opinião minha assim, sobre o home office, eu acho que é bem interessante, né? De repente você ter essa opção de estar trabalhando com home office, o que eu acho chato é a situação. Acho que tipo, se fosse um home office em que você conseguiria ainda tipo, fazer outras coisas, né? Sem estar arriscado a ficar doente, né? Acho que seria mais interessante. Mas no caso, tipo, você fazer um home office com nessas condições de tipo você tá fazendo home office porque você teoricamente não pode estar saindo de casa, ou você tem que tá saindo o mínimo de casa, né? Então acaba sendo, às vezes tem hora que dá um certo estresse, mas assim, se for uma coisa de home office, você faz o home office, trabalha da sua casa e assim, se fosse numa situação comum que você
poderia depois chegar no final de semana passear, ou então mesmo depois que você acaba seu expediente de home office e vai fazer uma caminhada, vai fazer umas coisas, seria legal. Mas na situação que está hoje em dia, tem uma hora que a gente fica um pouco meio, fala, mas é o que tem para hoje, né? Eu acho que se você trabalha num lugar e eles te dão essa opção de home office, acho que pelo momento é bom estar fazendo. E é isso, gente. O vídeo de hoje é basicamente isso. Eu mostrei para vocês algumas partes de rotina do meu trabalho, né? E aí eu mostrei assim, a minha metodologia que eu faço, uma parte da minha metodologia que eu uso para estar desenvolvendo meus sistemas, que foi a primeira parte que eu fiz, no caso dos diagramas, né? Que eu gosto de fazer antes de realmente colocar a mão na massa, né? E é isso. Eu vou fazer uma parte 2, né, desse vídeo, né, que vai ser aí sim, eu vou estar mostrando o meu método de desenvolvimento, né, que eu vou estar compartilhando com vocês, quem tiver curiosidade, né, e o jeito que eu trabalho, né, e as coisas, os percalços que podem acontecer, né, nessa metodologia de desenvolvimento que eu faço, né, e se ficar muito longo, pode ser que até surja uma parte 3, né? Mas, assim, por hoje eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E até a próxima, gente. Todos fiquem bem, né? Como eu gosto de sempre falar isso. E falou e até mais.